Com o passar dos anos, todos nós sofremos alguns tipos de mutações. Nós sofremos alguns tipos de transformação, ou na área física, principalmente nessa, ou na área espiritual, ou até mesmo na área material. Mas nós nunca continuamos as mesmas pessoas. Eu tenho certeza que eu não sou mais a mesma pessoa de 25 anos atrás, quando eu iniciei o meu ministério. Agora, como podemos ter certeza que a nossa transformação veio de Deus? Veio de cima e não necessariamente de uma outra fonte qualquer. Tiago nos ensina, aqui neste livro, que há pelo menos 4 fontes de transformação que opera na vida de todas as pessoas. Somente uma delas é divina, somente uma delas advém de Deus, é produtiva, é benéfica para as nossas vidas. Já as outras 3 fontes causam todos os tipos de problemas, pelos quais nós estamos sempre passando, sempre lutando, sempre enfrentando. Um jovem me procurou depois que eu fiquei nos Estados Unidos por 1 ano. Eu voltei e ele me procurou para dizer que havia sido transformado. Ele não era mais aquele jovem trabalhoso, dificultoso, que eu havia deixado 1 ano atrás. Ele parecia sincero, ele parecia verdadeiro, mas eu lhe fiz a seguinte pergunta: como que você tem certeza que realmente foi transformado? Como que você tem certeza que essa transformação veio de Deus e não de outro lugar? Na hora ele pensou calado e foi sincero e disse: pastor, eu não sei o que lhe responder. Então eu expliquei: meu amigo, se foi Deus quem operou a sua transformação, então você pode se mudar para a China, você pode se mudar para a Índia, você pode se mudar para o outro lado do mundo, que você continuará transformado. Amém, irmãos? A sua transformação não vai depender do lugar, não vai depender das circunstâncias, não vai depender da ocasião. Você irá ser transformado em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar que esteja, se a transformação veio de Deus. Mas todos nós aqui já experimentamos transformação, para depois descobrirmos que voltamos à estaca zero. Todos nós já passamos por isso. A transformação ocorreu, mas como a fonte não foi divina, como a fonte não foi Deus, foi uma transformação provisória, temporária. Bastou a primeira tempestade e nós voltamos a agir como nós sempre agíamos. Nós às vezes parecemos com um caranguejo. Nós damos 1 passo para frente e 2 passos para trás. 1 passo para frente, 2 passos para trás. E parece que estamos sempre retornando à estaca zero. E aí nós ficamos desanimados. E nós pensamos: desse jeito, eu nunca vou conseguir fazer a vontade de Deus. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso, passamos sempre por isso. E nós estamos como que tomando placebos. Aqueles remédios falsos que até certo ponto melhoram os sintomas, mas não conseguem curar a doença. Tiago então escreveu-nos para dizer que Deus oferece o remédio verdadeiro, e o segredo, irmãos, é buscar a transformação que vem do alto, amém, irmãos? E não aquela que vem da terra. No início, toda transformação parece genuína, pois quem somos nós para julgarmos a transformação das pessoas? Não conseguimos julgar nem a nossa. Então toda transformação parece genuína. Sentimos paz, sentimos segurança, que estamos agora na vontade de Deus. Mas a maior prova, se fomos transformados ou não, é o que a nossa transformação realmente irá produzir. Jesus deixou isso tão claro, que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Não é pelo que nós falamos, não é pelo que nós pregamos,
mas é pelo que nós fazemos, é pelo que nós produzimos. A primeira fonte de transformação que encontramos aqui em Tiago, capítulo 3, é a nossa própria natureza, mas é terrena, animal e diabólica. E preste atenção na palavra animal, que aqui significa natural. Há certa transformação na vida do ser humano, que é algo natural, vai acontecer com Deus ou sem Deus, com igreja ou sem igreja. E essa palavra animal significa natural e significa sensual. É algo que vem dos nossos sentidos, é algo que vem de nós mesmos. E todos nós aqui nascemos com essa sensualidade, nascemos com essa natureza. Até os próprios animais possuem esta natureza. Muitas vezes ela é chamada de intuição. E muitas vezes a nossa sabedoria nos leva a agirmos por intuição, uma reação natural a todos os problemas que ocorrem em nossas vidas. Uma reação natural a tudo que as pessoas nos falam, a tudo que as pessoas nos fazem, uma reação natural a tudo que nos ocorre. É uma intuição com a qual nós nascemos. Portanto, o ser humano, que depende da sua própria natureza, que depende da sua própria sabedoria para dirigir os seus passos, para dirigir a sua vida, pode sim ser comparado aos animais, porque os animais fazem exatamente isso. Eles agem por intuição, haja vista que eles fogem de estranhos, eles fogem do perigo, não que sejam inteligentes, mas porque têm intuição natural. Natureza, então, é a parte do homem que controla os seus sentidos, que controla os seus sentimentos. E há 25 anos eu tenho falado para mim mesmo, e eu tenho falado para todos os irmãos que Deus tem nos dado nas igrejas, não é o que eu sinto, amém, irmãos? É o que eu sei. Eu não posso agir pelo que eu sinto. Se eu agir pelo que eu sinto, eu vou machucar a minha esposa muitas vezes, minhas filhas tantas outras vezes, e vou danificar o nosso ministério, e vou prejudicar pessoas. Então eu nunca posso agir pelo que eu sinto, mas irmãos, eu sempre posso agir pelo que eu sei. Eu sei que esse livro é a perfeita palavra de Deus, eu sei que esse livro não erra, eu sei que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Então não é o que eu sinto, mas somente o que eu sei. Mas a primeira sabedoria própria do ser humano é agir pelo que sente. E agindo de acordo com o que nós sentimos, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos prejudicar pessoas, nós vamos ofender pessoas, e nós vamos prejudicar a nós mesmos. Porque nós estamos agindo pelo instinto. Natureza, então, é a parte do homem que controla os seus sentidos, e Paulo chama esta parte do homem de natural. Natural, é natural que eu reaja aos meus problemas de forma animalesca. Paulo disse em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em 2006 eu tive o privilégio de conhecer um físico muito famoso nos Estados Unidos. Ele era ateu praticante. Ele escrevia contra qualquer tipo de posição criacionista. Ele era um físico, mas a esposa dele era uma crente. Ela era uma esposa que orava, que acreditava piamente na palavra de Deus. E através da influência daquela esposa, aquele físico famoso se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foi um verdadeiro milagre. Agora ele escreve contra a teoria da evolução, baseando-se em fatos científicos. E ele nos disse naquela palestra que deu, que tanto ele como seus colegas, de profissão, outros físicos tão inteligentes quanto ele, na verdade eram ignorantes,
que a inteligência deles não passava de algo copiado e de algo manipulado, porque na verdade nenhum deles jamais conseguiu explicar a origem deste universo, e que jamais conseguiram explicar a permanência deste universo. Mas que agora, conhecendo a palavra de Deus, ele não só poderia explicar, como poderia compreender por que as coisas existem e são como são. Todo ser humano, irmãos, tem uma sabedoria natural, animal. E essa sabedoria, então, é o que permite que você aprenda e você ensine matemática, português, inglês, história, ciência. Mas o problema é quando você utiliza esta inteligência para explicar Deus, para entender Deus. É aí onde nós nos perdemos. É aí onde nós nos complicamos, quando nós nos utilizamos da nossa inteligência natural, da nossa natureza humana, para entender, compreender e explicar o nosso Deus. Então eu pergunto, até que ponto a sua própria natureza tem controlado a sua vida? Até que ponto a sua própria natureza tem dirigido as suas decisões? Porque se você é crente, habitado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai permitir a sabedoria natural, você não vai permitir que ela governe a sua vida. Por que não, pastor? Já que eu nasci dotado desta inteligência. Primeira razão, porque a sua natureza leva ao pecado. Ela faz muitas coisas boas, mas ela faz muitas coisas ruins também. Tiago disse, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, diga alguém. Adão tentou dizer que a culpa de seu pecado, de sua decisão, foi a esposa Eva. E ela tentou dizer que a culpa de seu pecado e de sua decisão foi por causa da serpente. E a serpente a ninguém pôde culpar, e Deus responsabilizou cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles seres. E nesta noite, não importa em qual situação e problema você e eu nos encontramos, nós não vamos culpar nem A, nem B, nem C, porque a palavra de Deus diz que cada um de nós é engodado pela nossa própria concupiscência, nossos desejos. Eu tive um professor de matemática, que ao mesmo tempo que ensinava muitíssimo bem a matéria, paquerava, assediava as moças menores de idade, dentro de sala de aula. A sabedoria para dar as aulas e enganar as meninas era a mesma. Era animal, natural, sensual. Ou seja, quem nesta noite depende de sua sabedoria, poderá fazer muitas coisas boas e faz, mas fará muitas coisas erradas também. Já o apóstolo Paulo, ele conhecia a sua natureza, ele conhecia a sua própria sabedoria, havia dependido dela por muitos e muitos anos, por isso ele se tornou o perseguidor da igreja. Mas quando ele se converteu, ele resolveu lutar diariamente contra aquela sabedoria. E ele disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar, diga alguém, o bem. Quando eu fiz mestrado em pedagogia, nós descobrimos, estudamos isso, que hoje em dia, aqueles testes de inteligência, eles não são mais críveis, eles não são mais testes nos quais você pode realmente confiar, porque o ser humano, ele é dotado de diferentes tipos de inteligência. Não adianta um teste que só está avaliando a sua inteligência numérica. Não adianta um teste que só avalie a sua inteligência espacial. Há muitos tipos de inteligência. Há pessoas que são ótimas com números, mas elas são péssimas para se comunicar com outras. Há pessoas que trabalham muito bem com a mente,
mas como eu, são desengonçadas com as mãos. Agora sim, há vários tipos de inteligências, há vários tipos de testes que revelam a nossa inteligência. Então eu posso dizer que todo homem que vem ao mundo, ele possui inteligência. Não é a mesma do outro, mas ele possui algum tipo de inteligência. Mas se depender desta inteligência, se depender desta sabedoria, jamais vai conhecer o Deus da Bíblia. Jamais vai conhecer o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, não interessa se você tem curso superior, se você já fez mestrado ou doutorado, você precisa entender uma coisa: em sua carne não habita bem algum. E neste sentido, somos todos iguais. Amém, irmãos? A minha carne não é melhor que a sua, que não é melhor dele e que não é melhor que a dela. Na nossa carne não habita bem algum. A diferença é que alguns estão dependendo dela, enquanto que outros não. Um pregador muito liberal, eu diria até um apóstata, mas muito famoso nos Estados Unidos, foi entrevistado pela rede de televisão NBC. Ele foi entrevistado porque foi eleito uma das 10 pessoas mais influentes dentro dos Estados Unidos no ano de 2006. Ele foi votado e considerado uma das 10 pessoas mais importantes da sociedade norte-americana no ano de 2006. Aí a repórter perguntou: você nunca se formou em teologia? Você nunca fez bacharelado em teologia? Você nunca pegou um diploma em teologia? Então de onde você tira todas essas ideias maravilhosas que você tem a respeito de Deus? E o pregador liberal honestamente respondeu: eu tiro todas essas ideias a respeito de Deus de mim mesmo, de minha própria cabeça, de minha própria sabedoria, da minha própria sensualidade. Não é à toa então que o que ele ensina não condiz com a palavra de Deus, ainda que agrade as milhares e milhares de pessoas que gostam de ouvi-lo e de segui-lo. Eu jamais frequentaria uma igreja para ouvir a sabedoria de homem algum. Amém, irmãos? Jamais. Eu quero frequentar uma igreja para conhecer a sabedoria de Deus, e não a sabedoria dos homens. Ou o pregador prega a palavra de Deus, ou ele deveria se tornar em um comentarista esportivo, ou comentarista político. Que tal um camelô, vendedor, que pode convencer as pessoas através de sua própria sabedoria? Mas na casa de Deus, nós somos convencidos pela palavra de Deus. O rei Salomão mesmo foi um dos homens mais sábios do mundo, mas quando ele dependeu da sabedoria dele, ao invés da sabedoria do alto, ele caiu em prostituição e idolatria, e ele manchou o seu testemunho. Sabe qual é um grande problema hoje em dia, dentro das igrejas? Crentes estão usando a sua própria sabedoria para resolver problemas, ao invés de usar os seus talentos. Preste atenção, Deus nunca pediu pela sua sabedoria. Aliás, Ele quer que a sua sabedoria fique daquela porta para fora. O que Deus pede de cada um de nós é talento. Amém, irmãos? Deus quer que usemos os nossos dons para a edificação da igreja, para abençoar o reino de Deus. Mas a sua e a minha sabedoria precisam ficar do lado de fora dessas portas. Quantos estão entendendo isso? Em segundo lugar, você não quer depender da sua sabedoria, porque a nossa natureza leva ao pecado de presunção. Presunção é achar que você está certo e todas as pessoas estão erradas. Isso é presunção. Provérbios 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é
sábio. É sábio. A minha natureza me faz pensar que eu estou sempre certo. Eu sou o dono da razão, eu enxergo de uma forma que os outros não conseguem enxergar. E aí o juiz das minhas decisões não é mais a palavra de Deus, mas a minha própria lógica. Eu não concordo, então não deve ser certo. E eu me torno o juiz das minhas próprias decisões. Isso é perigosíssimo. É o que nós mais praticamos, não é verdade? É o que eu e você mais praticamos. Um jovem advogado, ele discutiu com a sua professora em sala de aula que o inferno não existe. E essa professora, crente em Jesus Cristo, como convencer um estudante de direito que o inferno existe. Então ela disse, olha, você já estudou hermenêutica? Sim, todo advogado tem que estudar hermenêutica. É a arte da interpretação de textos. Ela disse, então eu desafio você a escrever uma tese sobre o livro de Marcos. Marcos, um dos evangelhos da Bíblia. E eu quero que você prove para mim que o inferno não existe, baseando-se no livro de Marcos. Ele aceitou o desafio, e depois de 2 semanas, ele voltou com a sua tese. Mas, ao contrário, a tese dele era que o inferno existe. Ele disse, se eu tenho que ser honesto, hermeneuticamente, se eu tenho que ser honesto, intelectualmente, eu não posso negar, de acordo com o livro de Marcos, que o inferno existe. Então a professora disse, viu só? Então não é uma questão se existe ou não existe, é uma questão se você aceita ou não, mas que a palavra de Deus diz que existe, existe. E é sobre isso que nós estamos discutindo aqui nesta noite. Não é se você concorda ou não, mas se a palavra de Deus diz ou não. Presunção é achar que você está certo e que os outros estão errados. Infelizmente, nós colocamos o que nós achamos, o que nós pensamos e principalmente o que nós sentimos acima da palavra de Deus. Isto então é presunção. Estamos deixando de confiar em Deus para confiar em nossa própria sabedoria. Eu quero dizer algo para os irmãos, neste momento histórico em que nós estamos vivendo. Como cidadão, eu posso escolher meus candidatos. Eu posso achar quem seria melhor ou menos pior para governar o Brasil, o Estado e a cidade. Mas em nenhum momento eu coloco a minha esperança em qualquer uma dessas pessoas. A minha esperança só coloco em Jesus Cristo. Eu conheço o final da história, e o final da história é que uma pedrinha pequena, chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, vai quebrar a estátua, que representa todos os reinos dos gentios, e não vai ficar nenhum reino, o único reino de paz e justiça, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos orar para que vivamos uma vida quieta, mais tranquila e sossegada, mas a minha esperança, a sua esperança, não deve ser colocada no homem. Pastor, então, se o seu candidato entrar e decepcionar, o que isso vai acontecer? Nada, não vai mudar a minha esperança, não vai mudar a minha fé, nem 1 milímetro, porque a minha fé e a minha esperança já foram colocadas só em Jesus Cristo. Deste púlpito, nós não vamos falar de homens, não vamos promover homens. Deste púlpito, nós só vamos falar de Jesus Cristo e promover apenas Jesus Cristo. Provérbios 3, versículo 7 diz, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não queira ser o dono da verdade, apenas tenha temor de Deus e fuja do que é pecado. Então a primeira fonte de transformação que tem atuado na nossa vida é a nossa própria natureza humana. Não é à toa que nós caímos nas armadilhas que caímos,
nos machucamos, como temos nos machucado, e nos decepcionamos, como temos sido decepcionados. E a segunda fonte, tão ruim quanto a primeira, é a sabedoria deste mundo. Por isso que Tiago disse, mas a sabedoria que é terrena, é a sabedoria que vem deste mundo. O mundo ao nosso redor tem mais influência sobre nós do que nós queremos admitir, imaginar. Mas o mundo tem influenciado as nossas atitudes. O mundo tem influenciado as nossas vidas, através de pessoas, livros, rádio, televisão e etc. e tal. O mundo me transforma de uma forma tão lenta e de uma forma tão silenciosa que eu nem percebo, que eu nem reconheço. Quanto menos espero, estou eu ali comprando um produto que eu vi na televisão ou me vestindo da forma como os famosos se vestem. Algumas igrejas que conheço, elas estão até dividindo os cultos agora entre os conservadores e os modernos. Para os conservadores, órgão eletrônico, piano de caudas. E para os modernos, bateria e guitarra elétrica. Afinal de contas, a igreja quer alcançar a todos e agradar a todos. Mas esta, irmãos, é a sabedoria do mundo, que diz, que tudo pode, tudo é válido, tudo é bom. Os jovens precisam extravasar a energia deles e aproveitar a vida. Mas o que a palavra de Deus diz? Assim como eu tenho que deixar a minha sabedoria daquela porta para fora, eu também tenho que deixar a sabedoria deste mundo daquela porta para fora. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia diz. Deixe esta sabedoria que é terrena também da porta para fora. A Bíblia diz que nós não precisamos do mundo. Amém, irmãos? Não precisamos nem de sua sabedoria e muito menos de seus métodos. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Irmãos, a sabedoria do mundo tem que ficar lá do lado de fora. Nós não precisamos do mundo dentro da igreja. A igreja é um lugar diferente do mundo. Caso contrário, por que precisamos dela? Já não basta a influência silenciosa que esse mundo tem tido sobre nós? O mundo disse para uma jovem de 21 aninhos de idade que ela era gorda e precisava emagrecer para ser bonita. Ela acreditou nisso. Morreu pesando 40 quilos, com anorexia. O mundo diz para os jovens aproveitarem a vida enquanto isso aumenta o número de doenças venéreas, abortos e crianças que nascem sem família. Sinceramente, o mundo não presta e nós não precisamos dele. Romanos 12, versículo 2 diz: e não sede conformados com quem? Com este mundo. Olha, se tem uma coisa com a qual a gente não concorda, não se conforma, é com esse mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Literalmente, Paulo está dizendo aqui, olha, não deixe o mundo espremê-lo dentro de uma forma. Não tenha medo de ser diferente do mundo. Na década de 60, os hippies, eles queriam chocar a sociedade. Não é do meu tempo não, viu gente? Mas é do tempo do Cleto. Já foi hippie, Cleto? Não, mas é do seu tempo. E a gente lê a respeito dos hippies, eles usavam cabelo comprido,
Eles não tomavam banho. Eles usavam drogas e praticavam sexo livre. Eles faziam tudo isso para chocar a sociedade, chocar as autoridades. Hoje em dia não existem hippies, mas ainda existem muitas pessoas querendo chocar a sociedade, querendo chocar as autoridades. São pessoas que se consideram livres. E, por favor, meu pastor, ele tem tatuagens, e eu não estou criticando quem tem tatuagem, mas pessoas usam tatuagens para demonstrar que são livres. Pessoas usam piercing em todas as partes do corpo para mostrar que são livres. Pessoas usam agora uma certa pintura no cabelo, né? Cabelo roxo, cabelo vermelho e várias outras cores para chocar a sociedade. Usam roupas rasgadas em várias partes do corpo, até no traseiro, para chocar, né? A sociedade. O mundo tentando chocar o mundo. Isso é possível? O mundo tentando chocar o mundo, jovens. Mas eu quero mostrar para vocês, jovens, o que realmente pode chocar. Quando você leva um tapa na cara e vira o outro lado, isso choca as pessoas. Quando você paga o mal que alguém lhe fez com o bem, e quando você abençoa aquelas pessoas que estão te amaldiçoando, quando você perdoa e você esquece uma dívida, isso sim choca o mundo, amém, irmãos? Jesus chocou o mundo lá do Calvário. Um jovem de 16 anos de idade chegou no escritório onde trabalhava, contando, todo orgulhoso, que ele havia engravidado a namorada. Foi a maior festa, todo mundo abraçou, congratulações. Um outro jovem da mesma idade disse: eu jamais faria isso, eu vou esperar até o dia do meu casamento. E aquele escritório ficou chocado. Aquele escritório achou que aquilo era coisa do outro mundo. Então este é o mundo em que vivemos, que o certo é chamado de errado, e o errado é chamado de certo. E ai daqueles, que discordarem do mundo. Veja 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é esse tipo de sabedoria que tem nos influenciado hoje em dia. Se não é a nossa própria sabedoria, é a sabedoria do mundo que nós estamos seguindo. Nós somos adeptos à sabedoria do mundo, quando não a nossa própria. E não é à toa que nós estamos colhendo tempestade, tribulações, se não agora, mais tarde, porque nós estamos seguindo a sabedoria errada, seguindo a fonte errada. Sinceramente, que tipo de transformação tem ocorrido em sua vida nesses últimos 3 anos, desde que o TBM veio para Ribeirão Preto? É aquela que vem do mundo? É aquela que vem da sua própria natureza? Ou é aquela que vem de Deus? A terceira fonte de transformação, tão ruim quanto as 2 primeiras, é a sabedoria que vem dos demônios. E eu não quero que você se engane. Muitas vezes você está seguindo a sabedoria de demônios e não sabe. Por isso Tiago disse, diabólica. Não é só terrena do mundo, não é só animal de si próprio, mas diabólica também. É horrível ter que admitir, mas algumas vezes a nossa transformação vem da influência demoníaca, Satanás e seus demônios sobre as nossas vidas. Sozinho em seu quarto, orando e lendo a Bíblia, uma senhora
de repente, se lembrou de um pecado horrível que ela havia cometido há mais de 10 anos, o qual ela já havia confessado a Deus, já havia se arrependido, mas de repente, todo o sentimento de culpa sobreveio e ela se sentiu miserável. Naquela hora, ela perguntou: por que será que Deus está trazendo este pensamento de culpa ao meu coração? Ele não me perdoou? Ele não esqueceu? E aí, lendo esta passagem de Tiago 3,15, ela descobriu que aquele pensamento não tinha vindo de Deus, mas tinha vindo de Satanás. A sabedoria de demônios pode produzir muita confusão na vida dos crentes. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele reconheceu qual foi a fonte de sabedoria que levou o casal Ananias e Safira ao pecado da mentira e da avareza. Olha o que Pedro disse para eles: por que encheu, diga alguém, Satanás. Satanás pode encher o coração de alguém? Não só pode, como enche. Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Aqui ele encheu o coração daquele casal com avareza, mas ele enche o nosso coração com orgulho, ele enche o nosso coração com amargura, ele enche o nosso coração de presunção, ele enche o nosso coração de coisas que não vêm de Deus. Agora, por que Pedro conseguiu reconhecer que aquela obra era do diabo e não de Deus, na vida do casal? Porque ele mesmo, alguns meses antes, havia também sido influenciado por Satanás, quando ele tentou desanimar Jesus do caminho da cruz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Satanás estava por detrás da aparente sabedoria do apóstolo Pedro. Portanto, cuidado, a sabedoria de demônios pode estar por detrás de algumas decisões que fazemos ou pensamos. Como pai, uma das minhas tarefas mais difíceis e diárias é tentar ajudar minhas filhas a perceberem quando é o diabo por detrás de certos pensamentos e de certas atitudes. Por quê? Porque o pior tipo de soldado que existe é aquele que não sabe reconhecer o seu inimigo. E nesta noite, nós precisamos reconhecer que a nossa natureza não é amiga, ela é inimiga. Nós precisamos reconhecer que o mundo lá fora não é nosso amigo, é nosso inimigo. Ah, mas eu trabalho para ganhar o meu pão lá fora. Tudo bem, mas não o tenha como amigo. E nós temos que reconhecer que o diabo usa os nossos pensamentos e sentimentos para também nos enganar. Como abrimos a porta para esse tipo de influência maligna? Certa mãe me disse: criei meus filhos na igreja, mas hoje estão todos fora da igreja, pior ainda, estão praticando imoralidade. Onde eu falhei, pastor? Com certeza, nós pais falhamos em vários lugares. Hoje cedo mesmo, eu falei sobre a inconsistência dos pais, né? Uma área seríssima, onde nós pais falhamos muito na educação de nossos filhos, nós não conseguimos ser consistentes com eles. Mas Deus, naquela hora, irmãos, quando a mãe fez aquela pergunta, me mostrou uma área que muitas famílias estão deixando aberta: ocultismo. Ocultismo. Alguns crentes estão lendo e assistindo ocultismo, como se fosse algo normal, como se fosse algo bom. Estão falando de livros, filmes, novelas, desenhos animados, que mostram o ocultismo como algo bom e normal. É o mundo sendo preparado para o anticristo, né? Sendo preparado para a besta. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina
sobre o ocultismo, em Deuteronômio 18, 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Há crianças com menos de 10 anos de idade assistindo a tudo isso, como se fosse normal. Satanás entra pelas brechas, porém, eu ainda acho que a maior porta aberta para a influência do diabo continua sendo a nossa desobediência. O crente que desobedece à palavra de Deus está chamando a influência de demônios de sobre si. Eu acredito nisso. O rei Saul, eu acredito que ele era salvo, mas ele foi oprimido por um espírito maligno, e depois ele ainda foi buscar a ajuda de uma feiticeira. Tudo que Deus havia dito para não fazer. Parece que o crente salvo, quando ele cai de cabeça, né? Quando ele cai, ele não cai pouco, ele cai muito. E tudo começou com a desobediência. Samuel disse para ele, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas ex. Então preste atenção, quando nós rejeitamos este livro e seus ensinamentos, nós estamos abrindo uma porta escancarada para o diabo e para as suas influências em nossas vidas. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos fechando as portas para ele. Como sabemos que a nossa transformação não advém de Deus, mas sim da nossa própria carne, deste mundo e de Satanás? Tiago 3, 14 a 18 responde. Só de ler esse texto agora, você mesmo vai saber de onde está vindo a sua sabedoria nesta noite. De onde está vindo a sua transformação nesta noite. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então preste atenção. O que eu acabei de ler não vem de Deus, mas é terrena, significa do mundo, animal, significa de si próprio, e diabólica, significa de Satanás. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora veja o contraste. Mas a sabedoria que vem do alto vem, agora sim, sabedoria de Deus. É primeiramente, diga alguém, pura. Nada contamina essa sabedoria. Depois de pura, ela é o quê? Paz. Paz, você sabe que está no caminho certo, não há perturbação, não há dúvidas. Moderada. Você sabia que a verdade reside no centro? Vamos pensar em termos políticos. A extrema-direita, melhor dizendo, a extrema-direita, ela é tão ruim quanto a extrema-esquerda. Não há louvor nenhum nos extremos. A Bíblia fala muito sobre moderação. Jesus foi a pessoa mais moderada que nós já vimos na palavra de Deus.
E olha a palavra moderada sendo usada aqui com respeito à nossa sabedoria. Então, ela é pura, ela é pacífica e ela é o quê? Moderada. Moderada. Se você está indo para um extremo, você não está sendo sábio. Tratável. Vem de trato, é a maneira como nós nos portamos em relação ao próximo. Cheia de misericórdia. Alguém já tentou tirar você do sério, mas não conseguiu? Eu lembro deste jogador de futebol, jogava para o Palmeiras, o nome dele era Baltazar, ele era crente em Cristo Jesus, e os jogadores ficavam dentro de campo, tentando tirá-lo do sério, até para causar uma expulsão. Ele era centroavante, ele fazia os gols, mas ele era moderado, ele era tratável, ele era cheio de misericórdias. Mas teve um dia que conseguiram tirar ele do sério. Mas o máximo que ele conseguiu fazer foi olhar para o adversário e dizer: seu bobo. Há pessoas que estão tentando nos tirar do sério, mas não vão tirar se você está cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem ficar do lado deste ou daquele, mas ficando só do lado de Deus, e sem hipocrisia. Que Deus nos ajude, né? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Meus amados irmãos, nada substitui a paz. Você pode estar no pior momento de sua vida, mas se é Deus quem está transformando a sua vida, haverá paz. Porque Deus é um Deus de paz. Para os que exercitam a paz, você precisa desejar a paz e praticar a paz, para que a paz seja a sua companhia. Pessoas me perguntam sempre, não aqui, mas quando eu estou em conferências e participando de fórum. Vai acontecer isso sexta-feira que vem. Eles vão me perguntar com certeza, como que nós podemos evitar o divórcio no nosso lar, evitar o adultério, a infidelidade, como que nós podemos garantir a criação dos nossos filhos? Todas essas perguntas serão feitas. E eu sempre vou dar a mesma resposta. Busque a sabedoria que vem do alto. Rejeite a sabedoria própria. Rejeite a sabedoria que vem do mundo. Rejeite a sabedoria que vem de demônios. E busque a sabedoria que vem do alto. Aí você vai garantir o seu casamento, a criação dos seus filhos. Você vai garantir o sucesso na sua profissão. Você vai garantir o sucesso da sua vida com Cristo. Senhor, por favor, me transforme. E Ele quer te transformar, mas você precisa escolher de onde você tira a sua sabedoria nesta noite. Tira de si mesmo, tira deste mundo, tira dos demônios, ou tira de Deus?